Bom, agora há pouquinho, Jair Bolsonaro concedeu aquela que deve ser a última entrevista dele antes do encerramento do julgamento, à Rádio Itatiaia. Ele disse que considera o julgamento injusto e falou sobre as perspectivas de recurso que vão ser apresentadas, tanto à Justiça Eleitoral quanto ao Supremo Tribunal Federal, e projetou eventual cenário lá em 2026 sem a presença dele na urna eletrônica. Vamos acompanhar. Se costuma no Brasil, né, se vê julgamento por corrupção e outras coisas. Pela primeira vez, abuso de poder político. O que eu vou fazer? Repito, vou conversar com meus advogados. E o recurso, prezado jornalista, vai para o Supremo Tribunal Federal. Pode estar respondido a sua pergunta aí. Mas se o senhor for se tornar inelegível, o que o senhor pretende fazer? Ou se não se tornar inelegível, se candidata à presidência de novo em 2026? Olha, eu acho que no momento eu sou opção da direita. Tem muita gente, a direita, né, boa, mas acho que não tem o lastro ainda e não é conhecido nacionalmente o suficiente para disputar uma eleição presidencial. Quem, por exemplo? Não vou citar nomes aqui para não casar, para não termos ciúmes, né? Que eu possa esquecer algum nome. Fizemos boas lideranças pelo Brasil. Eu sempre prestigiei os meus ministros, muitos governadores também, parlamentares, quando apresentavam bons projetos, por ocasião de sua sanção, por obras realizadas pelo Brasil. E tínhamos uma direita que não era amorfa, né? Não existia. Passou a existir comigo. Bom, vamos ouvir o Gustavo Uribe mais uma vez. Uribe, aí na resposta que ele dá aos companheiros lá da Rádio Itatiaia, ele deixa evidentes algumas trilhas que ele vai percorrer depois da provável condenação daqui a pouquinho, né? Uma delas é lembrar que ele não está sendo julgado por corrupção, que ele está sendo julgado por abuso de poder político, por uso indevido de meios de comunicação, ou seja, aí ele já tenta estabelecer uma diferença claramente em relação ao que aconteceu com o ex-presidente Lula, ou seja, ele estaria sendo alijado do jogo, não porque roubou o dinheiro do contribuinte, mas porque ele, em tese, confrontou o sistema que vai julgar o seu recurso. Ele mesmo dá uma risadinha irônica ali quando diz ao nosso colega que o recurso vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí ele mesmo diz, olha, vai para o Supremo Tribunal Federal, como quem diz assim, vai para lá e não há nenhuma chance de eu vencer, porque está no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal o persegue, etc e tal. Então já tem linhas interessantes aí que mostram quais são os seus argumentos do ex-presidente Bolsonaro, de seus apoiadores, que ele provavelmente vai usar como cabo eleitoral em 2024 e 2026, se de fato fica fora do jogo, não é? Por isso tem muita gente dizendo, né, Uribe, você já trouxe isso aqui, que ele pode ser mais importante para esse espectro político fora do que dentro de campo, não é? Como um apoiador injustiçado, atacado pelo sistema, que foi alijado não por corrupção, diferente do Lula, que teve os processos todos anulados, mas porque ele usou o que ele considera a casa dele para fazer uma reunião, o Palácio da Alvorada, e que o Supremo não vai dar colher de chá para ele mesmo, porque o Supremo é o Supremo, sempre o perseguiu, etc e tal. São argumentos superficiais, mas que colam por uma parcela importante da sociedade, né, Uribe? Nada se cria, tudo se copia. É o mesmo argumento de Donald Trump nos Estados Unidos, que diz que está sendo perseguido pelo sistema legal e por uma esquerda mundial. Essa é a linha principal mestra da estratégia de defesa de Jair Bolsonaro. Só uma observação, ele diz que não está sendo condenado por corrupção, mas esse encontro no Palácio da Alvorada teve gastos públicos sim, e o Tribunal de Contas da União deve abrir procedimento para cobrar o ressarcimento. Foi utilizado dinheiro público sim para promover este encontro e foi utilizado dinheiro público sim para transmitir, então, pela TV pública, ou seja, dinheiro público que poderia ser utilizado em outra área foi utilizado para que o ex-presidente da República fizesse ilações mentirosas em relação às urnas eletrônicas. O caminho de Jair Bolsonaro, como você mesmo disse, Colombo, o caminho é de cabo eleitoral, e ele foi um excelente cabo eleitoral nas últimas eleições. A gente lembra que o PL passou a ser a maior bancada da Câmara dos Deputados. Mais do que isso, a direita cresceu muito no Senado Federal. Se a gente descontar o Norte e o Nordeste, Jair Bolsonaro fez praticamente
todos os senadores eleitos na região do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul foram de centro e centro-direita. Então ele foi um bom cabo eleitoral e o objetivo dele é continuar sendo cabo eleitoral. Mas ele jogou água no chope antes da festa, dizendo que ele não vê outro nome que possa substituí-lo. É mais ou menos parecido com parte da postura de Luiz Inácio Lula da Silva. São dois partidos, o PT e o PL, que têm duas estrelas e que, com a saída dessas estrelas, é difícil a gente imaginar que esses dois partidos continuem ou tenham oxigênio para lançar novas lideranças. E essa é a linha de Jair Bolsonaro. Ele já disse que tem uma bala na agulha, mas ele não costuma dizer quem poderá substituí-lo. Disse agora aos nossos companheiros da Itatiaia que não imagina outro nome de projeção nacional, sendo que a gente tem Michele Bolsonaro, que as pesquisas mostram que ela tem uma aceitação maior do que o próprio marido entre o eleitorado, por ter uma postura mais moderada. A rejeição a Michele Bolsonaro é menor do que a Jair Bolsonaro, ao nome de Tarcísio de Freitas, ao nome de Flávio Bolsonaro. Então ele deve, principalmente, continuar a esticar a corda para continuar como uma liderança nacional. Dois tipos de recursos. Primeiro, ao Tribunal Superior Eleitoral, embargos infringentes de declaração, a chance de irem adiante é muito pequena, e ao Tribunal e ao Supremo Tribunal Federal também é muito pequena. Jair Bolsonaro vai se transformar, então, numa espécie de excelente cabo eleitoral. Não esquecendo, Jair Bolsonaro tem 67 anos e daqui a 8 anos ele ainda estará em idade para ser candidato à presidência da República. Estará, inclusive, mais novo que Luiz Inácio Lula da Silva. Então não significa que ele não poderá mais ser candidato à sucessão presidencial.